Feliz sábado a todos, que bom que mais uma vez estamos juntos, que bom que mais uma vez podemos estudar a palavra do Senhor. E eu quero inicialmente relembrar que hoje é o Dia Mundial da Criança Adventista. E é porque o Dia Mundial da Criança Adventista, como adventista, nós também comemoramos o Dia Mundial do Aventureiro, dos Aventureiros. Então eu quero mandar um abraço para todas as crianças e mandar um abraço também para todos os aventureiros. E em homenagem a vocês, eu fiz questão de colocar hoje o meu lenço com respeito a vocês, a esses clubes de crianças que tanto têm feito pela Igreja de Deus nessa terra. Por isso, parabéns aos aventureiros, parabéns a todas as crianças. Vocês são muito importantes para nós como igreja. E nós, então, mostrando a importância de vocês, a igreja reserva um dia para comemorar, tá? E dar para vocês os parabéns por tudo que vocês têm feito. Eu quero também dizer para vocês que se nós não estivéssemos na pandemia, passando por essa pandemia, nesse exato momento, quem sabe, na América do Sul, nós estaríamos espalhando livros. Porque no calendário hoje seria o nosso Impacto Esperança. Eu tenho aqui nas minhas mãos, aqui é o livro que nós iremos distribuir. Seria hoje, mas a igreja, por causa da pandemia, a igreja resolveu mudar a data. Então nós estaremos no nosso Impacto no mês de julho. Então o mês de julho vai ser o nosso Impacto. E eu já vou desafiar você aí para adquirir os seus livros. A igreja tem facilitado para a nossa aquisição dos livros, e ela tem então injetado dinheiro, ou colocado dinheiro, para que esses livros cheguem em nossas mãos por um valor irrisório, de apenas R$1. A verdade, todos nós sabemos que um livro nesse formato não custaria R$1, mas a igreja, para facilitar a nossa vida, a nossa aquisição dos livros, então ela coloca dinheiro e esse livro chega em nossas mãos por esse valor irrisório de R$1. Mas eu quero desafiar você, quem sabe deixar de comer uma pizza, quem sabe deixar de comprar uma muda de roupa ou alguma coisa e você comprar uma quantidade desses livros, para que no mês de julho, irmãos, nós venhamos sair para a rua e impactarmos, quem sabe, a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade, espalhando a maior esperança. O pastor Luiz Gonçalves, ele participou juntamente com o pastor Diogo na escrita deste livro, e nós iremos então distribuir no mês de julho. Então desde já faça os seus planos para que você adquira uma boa quantidade de livro e que você pregue o Evangelho, ajude na pregação do Evangelho, então distribuindo os livros do Impacto Esperança, os nossos livros missionários. Antes de orarmos, antes de abrirmos a Bíblia, eu quero aproveitar e mandar um abraço geral para todos vocês que estão aí nos assistindo, mas eu não posso deixar de colocar aqui o nome de algumas pessoas. E eu quero começar com a Cristiane. Cristiane, um dia você esteve conosco. Um dia você também fez parte dessa igreja. E eu quero dizer para você, Cristiane, que lá nós sentimos a sua falta. Porque está o seu lugar lá e ninguém consegue ocupar. Quero então dizer para você que está na hora de você voltar. Tá? Então, Deus tocando no seu coração, na sua vida, já pode mandar mensagem aí e marcar a data do seu batismo, que nós iremos fazer então o seu batismo, Cristiane. Volte, porque Jesus está voltando, e você tem que voltar para os braços dele antes que ele volte. Tá? Você conhece, então chegou a hora do seu retorno, para nunca mais sair. Eu quero também aqui mencionar a Dona Janete. A Dona Janete já esteve assistindo conosco no domingo, aliás, na quarta-feira, e hoje ela está novamente assistindo. Dona Janete, é uma alegria. A Janete é a mãe do Lucas e ela está aí assistindo conosco. Assista, e qualquer dúvida, Dona Janete, a senhora tem aí a liberdade para nos fazer a pergunta, se porventura tiver dúvida, e nós iremos tirar as dúvidas, porque nós queremos que a senhora seja uma filha obediente de Deus e automaticamente a senhora aceite a proposta de Deus para a sua vida. Também eu quero mandar um abraço para Mara. Mara está nos assistindo lá em Pouso Alegre. Um grande abraço, Mara, para você, e uma alegria ter você aí conosco. E também para a Silvana.
Silvana está nos assistindo lá de Londrina, no Paraná. Um grande abraço para você, Silvana, e é uma alegria ter você aí conosco. Nós temos também os irmãos aí do Amazonas, temos também alguns irmãos lá do Pernambuco, um grande abraço para vocês. E neste momento, então eu quero convidá-los para que venhamos fechar os olhos e pedir a sabedoria dos altos céus, pedir a Deus que ilumine a nossa mente para que venhamos entender a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por mais um sábado. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui. Te agradecemos também, Senhor, porque Tu tem cuidado de nós, mesmo vivendo neste momento difícil, neste momento crítico. Temos visto como que a Tua mão poderosa tem agido em nosso favor. Como que a Tua mão poderosa tem, Senhor, cuidado de cada um de nós, nos protegido. Por isso, Senhor, aqui vai o nosso agradecimento, a nossa gratidão. Queremos mais uma vez, Senhor, neste momento, através de uma live, mas no fundo é um culto de adoração que nós estamos elevando a Ti. Por isso te pedimos, aceite a nossa adoração. E de uma maneira especial, Senhor, nós agora iremos abrir a Tua palavra e, por favor, te pedimos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que venhamos entender aquilo que Tu vai nos ensinar através da Tua palavra. Tu és o nosso Pai, somos Teus filhos. Por favor, Senhor, depois de entendermos através da Tua palavra qual é a Tua vontade como Pai para nós, como filhos, por favor, nos dê sabedoria e humildade, para que venhamos obedecer, Senhor, a Ti como nosso Pai, como nosso Criador. Te pedimos, Pai, mais uma vez, fale ao nosso coração através da Tua palavra. Nós te agradecemos, porque Tu és um Deus que está sempre pronto a nos ouvir e nos atender da melhor maneira possível. Por isso, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estaremos então, a partir de hoje, irmãos, enquanto estivermos aí na quarentena, nós estaremos participando de uma série. E a série, hoje nós vamos para então o primeiro episódio, ou o primeiro sermão, a primeira mensagem da nossa série, que a série nossa, ela tem como título: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos? E eu e você, nós temos ouvidos. Então, cabe a mim e a você, e essa questão aqui, quando a Bíblia diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Seria mais ou menos assim, ó, quem tem ouvidos, aprenda a obedecer. Ou quem tem ouvidos, obedeça. O que Deus vai falar através do Espírito Santo para você e eu, que somos a igreja. Porque somos a igreja, o Espírito sempre vai nos falar aquilo que precisamos ouvir, ou que precisamos aprender. E que Deus então, irmãos, Ele nos ajude, que Ele nos dê a humildade e a sabedoria, para que ao entendermos qual é a vontade do Pai para cada um de nós, que venhamos obedecer, ou que venhamos aceitar a vontade do Pai. Então nós vamos usar aí, é verdade que vamos estudar a toda a Bíblia, mas em especial nós queremos estudar o livro do Apocalipse. Por isso eu quero começar falando para vocês um pouquinho desses livros. Na verdade, dos livros da Bíblia, em especial o livro do Apocalipse. Nesses dias em que nós estamos vivendo, a Bíblia tem sido um livro muito procurado. Em especial, as pessoas têm dado uma atenção em cima do livro do Apocalipse e do livro de Daniel, que são livros que retratam, que nos traz algumas profecias, algumas que já se cumpriram e outras que ainda vão se cumprir. Eu gosto muito de uma citação do Espírito de Profecia que está lá no livro Testemunho para Ministros, na página 112 e 113. Quando a serva do Senhor, inspirada por Deus, ela diz assim, ó, quando os livros de Daniel e Apocalipse forem compreendidos, terão os cristãos uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhe-ão dados tais vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente ficarão impressionados. E eles irão desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança, que deve ser a recompensa que receberão os puros de coração. Eu vou então resumir essa citação. Ela diz assim, ó,
que no dia em que os livros de Daniel e Apocalipse, quando esses livros forem estudados, forem compreendidos, o povo de Deus, eles terão uma experiência diferente. E eu quero dizer para você nessa manhã, irmãos, o quanto que precisamos dessa experiência diferente, o quanto que precisamos agir para estudarmos esses livros, para que essa experiência diferente seja uma realidade na nossa vida. E essa experiência religiosa diferente que ela vem nos falando, irmãos, ela diz assim, que nós teremos vislumbres do céu, ou nós iremos ter ideias do céu. E automaticamente essas ideias que teremos, ela diz, vão nos impressionar de tal maneira que vai nos trazer felicidade quando nós então iremos compreender a recompensa que os santos terão, a recompensa que os salvos terão. Então esses livros, eles precisam ser estudados, eles precisam ser compreendidos. Porque nós teremos vislumbres do céu e automaticamente vamos desenvolver o desejo de morar, de viver eternamente com Jesus no céu. E é interessante que quando nós começamos a fazer uma análise da história juntamente com a Bíblia, nós vamos começar a entender que ao longo da história sempre foi o plano de Deus conversar com as suas criaturas. Eu e você, nós somos criaturas de Deus. É interessante que antes do pecado, Jesus conversou muitas das vezes da maneira que nós conversamos com os nossos amigos, lado a lado, perto uns dos outros. Jesus conversava assim com Adão e Eva antes do pecado. Porém, a Bíblia diz que quando o pecado foi inserido na terra, o pecado causou uma barreira entre a criatura e o Criador, entre Deus e o homem. O pecado criou essa barreira. Então Deus agora já não tinha mais como conversar face a face, ou como se conversam com os amigos, porque o pecado criou então essa barreira. Deus é santo e a santidade de Deus, ela extermina ou fulmina pecados e pecadores. Então, por causa do pecado, perdemos esse privilégio de conversar com Deus face a face, ou da maneira que conversamos com um amigo. Mas é interessante que quando nós estudamos a Bíblia, ao longo do estudo, nós sempre iremos entender que foi plano de Deus estar perto daqueles seres criados, ou das suas criaturas. E a Bíblia diz que um dia, isso incomodava tanto Deus, essa questão de distância, ou de ficar perto dos seus filhos, que a Bíblia diz que Deus chegou para Moisés e disse assim: Moisés, eu preciso que você faça para mim um santuário. Monte um santuário. Eu vou mostrar para você, Moisés, um santuário que já existe no céu. E ali, então, você vai ver como é que é esse santuário no céu. Você vai ter uma visão desse santuário. E eu preciso que você monte para mim um santuário idêntico nesta terra. Porque eu preciso ficar perto do meu povo. E Moisés, então, teve a visão do santuário do céu. Moisés viu o santuário do céu. E a Bíblia diz que Moisés fez, então, uma cópia desse santuário na terra. E ali nesse santuário tinha constantemente a presença de Deus. É interessante, irmãos, que Deus, ele sempre quis estar perto das suas criaturas e ele sempre quis dizer o que as suas criaturas precisam fazer para que automaticamente decida se elas irão aceitar a proposta dele ou se elas irão rejeitar. Esse convívio, esse contato de Moisés com Deus, a Bíblia diz que um dia Deus mandou Moisés subir o monte, e quando Moisés subiu o monte, Deus, então, diz a Bíblia que Deus escreveu os mandamentos, e são 10 os mandamentos. E a Bíblia diz que foi Deus, o próprio Deus, que escreveu os 10 mandamentos com o dedo dele. É interessante que quando nós pegamos a Bíblia, irmãos, que contém 66 livros, a escrita da Bíblia foi feita pelos homens. Porém, os 10 mandamentos foi a única parte da Bíblia que Deus não permitiu, Deus não deixou os homens escreverem. Quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Deus, diz a Bíblia. O restante da Bíblia toda foi Deus que inspirou os homens para escrever. Mas os 10 mandamentos não. Os 10 mandamentos foi Ele mesmo os que escreveu. Ele escreveu, a Bíblia diz, com o próprio dedo. E ele entregou para Moisés os 10 mandamentos, e Moisés então desceu do monte levando as tábuas da lei, ou os 10 mandamentos. E ali nos 10 mandamentos, irmãos, estava expresso ou escrito
a vontade do Pai para nós, os filhos. Qual é a vontade do Pai? Está nos 10 mandamentos. O que o Pai espera de mim e de você? Nós precisamos conhecer os 10 mandamentos. É interessante que os 10 mandamentos Deus não deixou que os homens escrevessem, Ele mesmo escreveu. Portanto, a entrada do pecado nesta terra, nós entendemos que essa terra então passou a ser o habitar ou o governo, o reino de Satanás. E quando a Bíblia nos faz entender, irmão, Satanás como governante dessa terra, a Bíblia também nos mostra a missão de Satanás nessa terra. Pastor, você falou missão? Sim, missão. Satanás tem uma missão nesta terra. E a Bíblia revela para nós qual é a missão de Satanás. A Bíblia revela que a missão de Satanás é matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele nesta terra. Olha que Deus criou, a Bíblia diz que viemos das mãos de Deus, mas Deus constrói. Mas a missão de Satanás é totalmente diferente. É estranha até, porque aquilo que Deus construiu, ele veio para destruir. Quando você vai para os mandamentos de Deus, lá está escrito que você não pode matar, não matarás, é um dos mandamentos. A Bíblia diz que Satanás veio para matar. É um dos mandamentos de Deus, diz assim, ó, não furtarás ou não roubarás, mas Satanás veio para roubar. Então, a missão de Satanás nessa terra, matar, roubar e destruir. E isso é importante, irmãos, nós entendermos, principalmente no início da nossa série, porque existem 2 reinos que estão lutando por mim e por você. 2 reinos estão se gladiando. E o alvo desses 2 reinos é eu e você. Então o reino de Deus está ali expresso em apenas 10 mandamentos. O que eu e você, o que nós precisamos fazer. Porém existe o reino do mal. E o reino do mal é destruir tudo que Deus criou, tudo que Deus fez. A missão do mal é destruir. E esse Deus, irmãos, bondosamente, ele deixa isso bem claro para mim e para você. Por isso agora eu quero convidá-los a abrir a Bíblia. E eu quero convidar a abrir a Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, e nós vamos ler os versos 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, e os versos 1 e 2. Eu quero ler esses versos aí com vocês, para nós começarmos então a entender essa primeira parte, ou esse primeiro capítulo da nossa série. Hebreus, capítulo 1, 1 e 2 diz assim, ó, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha que interessante isso aqui. Deus, então, sempre quis estar perto do seu povo, Deus sempre quis que o seu povo soubesse qual é a vontade dele, Deus sempre comunicou ou falou com o seu povo. E o autor bíblico diz assim, ele usou várias maneiras para comunicar-se conosco, com os seus filhos, de várias maneiras. Só que nesses últimos dias, irmãos, olha o que a Bíblia diz, nos últimos dias, Deus resolveu comunicar conosco através do seu Filho, através de Jesus. Ele resolveu conversar conosco nos dias atuais, através de Jesus Cristo. E quem é Jesus? Quando nós começamos a perguntar para a Bíblia quem é Jesus, a Bíblia vai deixar claro que Jesus é o Criador e que Jesus também é o Redentor. E esse Jesus que cria é o mesmo Jesus que redime, e a Bíblia dá uma terceira função para Jesus. Ela diz que Jesus vai vir buscar os seus filhos. Ele criou, o ser humano pecou, desobedeceu, mas ele veio e redimiu, ele nos deu uma nova oportunidade, e a Bíblia diz que muito em breve ele vai voltar para nos tirar daqui. Ele vai levar os filhos obedientes, fiéis, para morar com ele no céu. Então esse é o relato, de maneira resumida, que a Bíblia nos traz sobre Jesus. E quando nós vamos, irmãos, para a Bíblia, de maneira específica, os livros de Daniel e Apocalipse, esses livros, durante a história do cristianismo, durante, de um modo geral, a história, tem fascinado esses 2 livros os estudantes da Bíblia, principalmente aqueles que têm uma tendência de gostar das profecias.
E ao longo do século, essas profecias que estão inseridas na Bíblia têm sido uma forma de aguçar a curiosidade das pessoas. E eu, nesse episódio, irmãos, quando Deus colocou para mim fazer uma série de estudos mostrando que nós precisamos conhecer o relato da Bíblia para que nós venhamos tomar as decisões que precisam serem tomadas. É verdade que esses dois livros, eles têm profecias e muitas profecias. Mas eu não quero me deter tanto nas profecias. Eu quero me deter mais, irmãos, na essência. Porque o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, os dois livros, eles têm profecias. Mas a essência deles não é a profecia, ou não são as profecias. A essência do livro não é a profecia em si. Pastor, e qual é a essência do livro? É justamente nisso que a nossa série irá resumir. Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia novamente, agora no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 1 até o verso 5. Apocalipse, a partir do capítulo 1 até o verso 5. Olha como começa esse livro, irmãos. O livro começa assim no verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ele tinha visto. Bem-aventurado, verso 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Verso 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. E finalmente o verso 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Sabe, no passado, acreditava-se, existia uma crença que dizia que não podia ler o livro do Apocalipse e quem lesse esse livro poderia ficar com problema, deficiência mental ou doido. Mas, irmãos, quando nós vamos para o início do livro, é interessante a maneira que o livro ele começa. Ele começa dizendo assim, ó, revelação de Jesus Cristo. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é uma revelação de Jesus. É Jesus se revelando. Porque eu disse para vocês que sempre foi desejo de Deus revelar para os seus filhos, comunicar com os seus filhos. E é interessante, irmãos, em um dos momentos da nossa série, eu vou falar sobre isso, aonde foi que João estava quando ele recebeu a revelação. Mas é interessante que Jesus, ele agora vai revelar para os seus filhos a vontade dele. Quem é ele? E é assim que o livro começa, dizendo que é uma revelação, é Jesus se revelando para mim e para você. O conteúdo do livro é uma revelação de Jesus, é Jesus mostrando para nós que nada está perdido, que ainda existe uma esperança. É Jesus dando para a gente uma revelação. E que bom, irmãos, que esse livro é realmente uma revelação. E esse é o significado de Apocalipse. E por que Jesus se revelou? Qual é a revelação do livro? Sabe, o livro do Apocalipse, irmãos, é a revelação de Deus para mim e para você. Para que nós saibamos, através do estudo desse livro, as coisas que em breve irão acontecer. Ou mais ou menos assim, ó, o livro mostra os acontecimentos finais da história desta terra. Esse é o livro do Apocalipse. É a revelação, para mim e para você, dos últimos acontecimentos da história. Tudo que irá acontecer nos últimos dias está escrito nesse livro. Os últimos acontecimentos. E é interessante, irmãos, que nós temos uma tendência muito grande de começarmos a estudar o livro do Apocalipse e ficarmos tão inculcados com a besta tal, com o dragão, que nós esqueçamos da essência do livro. Então a essência do livro é um Deus que te ama,
A essência do livro é um Deus que me ama. A essência do livro é um Deus que nos ama. E porque Ele nos ama, Ele vai dizer para nós as coisas que em breve irão acontecer. Os acontecimentos finais da história da Terra. Então essa é a essência do livro. Eu e você, para que saibamos os últimos acontecimentos da Terra. E é isso que João revela para a gente aqui. Jesus vem e revela para João que ele agora precisava escrever para que chegasse para nós os últimos acontecimentos da Terra. E é interessante, irmãos, os versos que nós lemos, e é por isso que a essência, ou a nossa série, o título da nossa série é Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu e você, nós temos ouvidos. E porque temos ouvidos, agora nós precisamos, já que entendemos que a essência do livro é mostrar para nós os últimos acontecimentos da Terra, então agora nós precisamos nos dedicar para entendermos quais serão esses últimos acontecimentos. E aí automaticamente nós vamos nos situar no tempo. Automaticamente, irmãos, situando no tempo, nós não precisaremos mais viver com medo do futuro. Porque agora já nos foi revelado os últimos acontecimentos. E aí nós vamos agora, acompanhando a Bíblia sobre os últimos acontecimentos, nós vamos situar-nos no tempo. E o futuro, irmãos, ele vai ser promissor. Porque quem nos revelou o futuro é aquele que conhece o futuro. É aquele que não erra. É aquele que conhece todas as coisas. É aquele que é onisciente. E a onisciência é saber o fim e o princípio. Foi ele que nos revelou o futuro. Então nós não precisamos ter medo quando nós vamos buscar. É por isso, irmãos, que a citação que eu gosto, quando nós entendemos o livro de Daniel e Apocalipse, nós vamos ter os vislumbres do céu. E automaticamente nós vamos desejar o céu. Porque o fim é garantido para os filhos fiéis de Deus, os filhos obedientes de Deus, os filhos que aceitarem a proposta de Deus para a sua vida. O fim é garantido. Então não precisaremos ter medo. Porém, a Bíblia diz assim, os versos que nós lemos, que Jesus notificou a João as coisas que em breve irão acontecer. E aí Jesus diz assim, João, escreve aí, ó. Felizes são aqueles que leem as palavras desse livro. Escreve aí, João. Então eu estou revelando, eu vou revelar para você as coisas que em breve irão acontecer. Mas felizes, João, são aqueles que leem as palavras desse livro. Mas aí Jesus mandou João escrever também. João, escreve. Felizes são aqueles que ouvem as palavras desse livro. Escreve aí, João. Felizes são os que leem, felizes são os que ouvem. E finalmente, irmão, diz a Bíblia, que Jesus mandou João escrever. João escreve. Felizes são aqueles que guardam as palavras desse livro. Então, irmãos, há felicidade, há alegria, há contentamento. Se eu leio, se eu ouço e se eu guardo. Porque existem muitas pessoas que até leem. Existem algumas pessoas que até ouvem. Mas existem um grupo também que tem muita dificuldade de guardar, ou de absorver, de aceitar. Eu diria para você assim, é muito importante ler, é muito importante ouvir. Mas vai perder o sentido a leitura ou o ouvir, se você não guardar, não absorver, se você não aceitar, vai perder o sentido. É importante ler, é importante ouvir, mas mais importante que tudo isso é você guardar no coração, colocar no coração, aceitar a proposta daquele que nos fez a revelação, daquele que nos disse o que precisamos fazer. E a essência dessa série, irmãos, é que você ouça o que o Espírito vai dizer para você. Mas mais importante que isso, é que você aceite, que você guarde, porque a felicidade só vai existir se eu e você, se nós guardarmos, se aceitarmos as coisas que estão escritas nesse livro. João agora, irmãos, ele entende o porquê que ele tinha que escrever isso, o porquê que era preciso ele escrever. Jesus disse assim para João, João, diga para as pessoas, diga para os meus filhos, João,
que eles precisam ler, que eles precisam ouvir, que eles precisam guardar, porque o fim está próximo. Está chegando o fim, João. Diga para eles que o fim está chegando. Diga, João, que o fim está chegando. E eles têm que ler, eles têm que ouvir, eles têm que guardar, porque o fim está chegando. Queridos irmãos, o fim está chegando. E esse Jesus que se revelou, ele quer deixar isso bem claro para mim e para você. Ele quis deixar isso claro para nós. O fim está chegando. O fim está chegando. E ele diz, João, logo após escrever, eu quero que você envie para as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia, João. Manda isso para as 7 igrejas. Então, João, é preciso escrever. É preciso escrever. É preciso ser mandado para as 7 igrejas. Porque, João, essa mensagem tem que chegar ao povo. Essa mensagem, João, tem que alcançar o povo. O povo não pode, João, ficar sem essa mensagem. Sabe, irmãos, essa mensagem é tão importante, que se eu e você, se nós apenas lermos, se nós apenas ouvirmos, e se nós não guardarmos a mensagem vai perder o sentido. É preciso, queridos irmãos, essa mensagem chegar através da leitura, através da audição, mas a mensagem precisa ficar guardada em nossa vida, em nosso coração. João escreve, e quando nós vamos, irmãos, é verdade, que ali existia essas igrejas, naquela época de João existiam essas 7 igrejas. Mas é interessante, irmãos, que essa aplicação é para aquelas igrejas, mas essa aplicação também, ela serve para nós entendermos tempos diferentes que essa igreja passaria. Tempos diferentes. E nessa questão de tempos diferentes, nós vimos que cada ali era um período, cada igreja daquela era um período. E os períodos se passaram 6 períodos. E nós estamos hoje no 7º período, que nós chamamos como cristãos, o período da igreja da Laodiceia. A igreja da Laodiceia é esse período que nós estamos agora. No período da igreja de Laodiceia. E esse período, irmãos, da igreja de Laodiceia, é o momento em que nós estamos vivendo. Esse é o momento crucial da revelação de Jesus Cristo. Porque esse período, a Bíblia diz, Jesus mandou João escrever, que era um período difícil, era um período complicado. Porque a igreja de Laodiceia, irmãos, ela é tida como uma igreja que ela é considerada autossuficiente. Ela é autossuficiente. Por que ela é autossuficiente? Porque ela acha que não precisa de nada. Ela acha que já tem tudo. Ela acha que tudo que ela precisa, ela tem acesso. E a Bíblia diz que é uma igreja tão autossuficiente que ela não é quente e nem é fria. Ela é uma igreja morna. E por que ela é uma igreja morna? A Bíblia diz assim, ó, Jesus está pronto de a vomitá-la pela boca. É uma igreja morna. E nessa manhã, irmãos, eu quero fazer essa primeira parte, essa primeira série com vocês, falando um pouquinho sobre isso. Infelizmente, a última igreja é uma igreja complicada, é uma igreja difícil, porque é uma igreja morna. Mas os versos que nós lemos, irmãos, eles nos informou e nos mostrou que nós temos a garantia da mensagem. Porque quem deu a mensagem? Eu já disse para vocês que é Jesus. Mas é interessante, irmãos, os nomes que João traz para fazer referência a Jesus Cristo. João diz nos versos que nós lemos, ele é a testemunha fiel. Você consegue imaginar? Quem é Jesus? É a testemunha fiel. Quem é Jesus, além de ser a testemunha fiel? João diz, ele é o primogênito dos mortos, porque ele também esteve morto, mas ele ressuscitou. João diz, ele é o primogênito dos mortos. Ele também, João diz nos versos que nós lemos, ele é o soberano dos reis da terra. Ele está acima, irmãos, de qualquer rei da terra, porque o reino dele é sempre eterno, o reino dele nunca vai ter fim. Mas eu quero, irmãos, e essa é a minha essência, e por isso nós cantamos os hinos iniciais que foram cantados. É simplesmente porque
João diz no verso 5, quem é Jesus? É aquele que nos ama. Quem é Jesus? É aquele que ama você. Isso está no verso 5. Ele é aquele que te ama. Ele é aquele que me ama. Depois de João dizer para nós que ele é a fiel testemunha, que ele é o primogênito dos mortos, que ele é o soberano dos reis da terra, João nos informa, ele também é aquele que nos ama. Ah, queridos, todos os nomes são importantes, mas eu confesso para vocês que saber que é aquele que me ama, que mandou o recado, que mandou a mensagem para mim, isso acaba mexendo mais comigo. Porque João diz assim, ó, ele é aquele que nos ama e pelo seu sangue ele nos libertou dos pecados. Sabe, para Jesus o amor é ação. Ele ama e por isso ele age. Ele ama, por isso ele coloca esse amor na prática. Porque para Jesus o amor é ação. Ele nos ama e porque ele nos ama, ele nos libertou. E aí, irmãos, eu quero mostrar para vocês sobre essa questão da libertação. Eu e você, um dia nós já nascemos escravos do pecado. Um dia nós somos escravizados, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. E esse inimigo que usurpou essa terra, ou o governo de Adão e Eva, ele automaticamente escravizou todos os filhos de Adão e Eva. E eu e você, nós somos escravos do mal. Mas a Bíblia diz assim, ó, aquele que nos ama, nos libertou. Nós somos livres. Ele nos libertou. Somos livres. É por isso que eu quero ir para o fim dessa mensagem, dessa manhã. Mas mostrando para vocês, irmãos, a importância de nós entendermos isso. Esse Jesus que se revela, esse Jesus que diz quem Ele é a fiel testemunha, Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o soberano dos reis da terra. Mas Ele também é aquele que ama a mim e a você, Ele é aquele que nos ama. E porque Ele nos ama, o amor dEle é prático, o amor para Jesus é ação. Porque Ele nos ama, Ele colocou esse amor em ação. E esse Jesus que ama a mim e a você. Um dia, quando nós estávamos aqui escravizados do pecado, não sabíamos o que fazer. Mas Ele tinha um plano, irmãos. E o plano dEle era extraordinário, porque o plano dele é ele se tornar um de nós. Sabe, nós vivemos na terra onde os seres humanos querem ser deuses. Os seres humanos na terra vivem buscando ser Deus. Mas, irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, o amor e a ação de Jesus, nós vemos um Deus se tornar homem. Enquanto nós, seres humanos, queremos ou vivemos lutando para nos tornar Deus, Ele, Deus, se tornou um homem. Ele se tornou um de nós. E Ele se tornou porque isso faz parte da libertação. Isso faz parte do resgate que Ele montou, porque Ele nos ama. E amor para Ele é ação. Ele nos ama, e João diz, porque Ele nos ama, Ele veio nos libertar. E Ele veio a essa terra, irmãos. Ele nasceu de uma mulher. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, o Pai, dentre tantas as mulheres na terra, Ele escolheu uma. E a Bíblia chama da Virgem Maria. Maria não é qualquer uma mulher. Maria, dentre todas as mulheres da terra, ela é a melhor de todas, porque ela foi escolhida pelo céu para se tornar a mãe de Jesus. E é verdade que Maria passou uns momentos difíceis, à luz da Bíblia, nós entendemos isso, porque ela não era casada, mas de repente ela apareceu grávida. O anjo disse para ela, Maria, o céu te escolheu para você dar a luz ao Messias, ao libertador. E Maria, mesmo sem entender os planos de Deus, ela diz a Bíblia que ela falou, eis aqui a tua serva, faça em mim segundo a tua vontade. Maria passou momentos difíceis. José, que ainda não era casado com Maria, mas era noivo, passou momentos difíceis. Mas mesmo os momentos difíceis, irmãos, esses dois, eles preferiram fazer a vontade de Deus. Mesmo sem entender qual era o plano de Deus para a vida deles, em deixar eles naquela situação, eles
decidiram confiar. E Jesus nasceu. Ao nascer, a Bíblia nos faz entender, irmãos, que Satanás, querendo destruir o plano de libertação que Deus tinha para a sua vida, ele usou Herodes e um rei mau, que a Bíblia diz que mandou matar a todas as crianças de 0 a 2 anos. Mas Deus, o Pai, pediu a José e Maria que levasse Jesus para o Egito. E somente quando Herodes morreu, é que Deus, o Pai, pediu que José e Maria trouxessem Jesus de volta. Ele veio para mostrar para mim e para você que a nossa trajetória, a nossa história não se limita nesta terra. A minha história, a sua história não pode ser limitada à vidinha desta terra. Ele veio, irmãos, para nos dar uma outra opção, porque nós estávamos escravos do pecado, mas ele veio para nos fazer uma nova proposta, a proposta de morarmos, de vivermos com ele, no reino dele. E o verso 6 do capítulo 1, eu quero ler com vocês logo os 2 versos finais, que são os versos 6 e o verso 7. Diz assim, ó: e ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente ele vem. Amém. Olha só, ele veio para fazer para mim e para você uma nova proposta. E qual é a proposta? Nós estávamos escravos, irmãos, do governante dessa terra, mas ele veio chamar você para ser um súdito no reino dele. Ele veio dizer para mim e para você que ele tem um novo reino. Ele veio dizer para mim e para você que não precisa ficar sofrendo tanto tempo ou toda a vida nessa terra. E a Bíblia diz, ele nos constituiu súditos desse reino. Ou daí você quer, ou daí você aceita, ou daí eu tenho uma nova proposta de vida para você. Ou daí não precisa você ficar para sempre sofrendo nessa terra. Sofra daí por alguns dias, porque eu tenho um novo reino para você. Ou daí o Éden que foi perdido pelos pais, ele vai ser restaurado, ele vai ser renovado. E aí a Bíblia diz, irmãos, que ele veio a esta terra, ele viveu nesta terra, para fazer para os moradores desta terra a proposta desse reino. E a Bíblia diz que ele foi embora para o céu, mas ele foi prometendo que ele virá, ele vai voltar. E a Bíblia diz, irmãos, o verso 7 que nós lemos no capítulo 1 diz assim: ele vai vir, e quando ele voltar, quando ele vier, todo olho verá, todo olho vai ver. Não vai ser algo isolado, porque o céu, a Bíblia chega a dizer que ele vai recolher, irmãos, para que todos os moradores da terra possam fitar os olhos para o céu e ver que Jesus vai voltar. E a revelação dele para mim e para você, irmãos, e o livro do Apocalipse, como eu disse, é uma revelação de Deus. É para nos fazer entender que nós vivemos nesta terra contaminada pelo pecado, mas foi nos feito pelo nosso querido Jesus, que nos ama, uma proposta de uma nova terra, de um novo Éden, de um Éden restaurado. E ele vai voltar, porque ele nos ama, ele vai voltar. E aí a Bíblia diz que todo olho verá. E aí a Bíblia, João, foi orientado por Jesus a colocar também um outro grupo que vai ver Jesus voltar. O grupo que maltratou ele. O grupo que machucou demais, açoitou demais ele. E um dia, irmãos, quando Jesus estava no julgamento falso que fizeram com ele nesta terra, perguntaram para ele: você é o Filho de Deus? Ele disse: olha, vocês irão ver o Filho do Homem voltando em glória, vocês irão ver. Essas pessoas que zombaram de Jesus, essas pessoas que maltrataram Jesus, essas pessoas que açoitaram Jesus, elas estão mortas. Mas a Bíblia diz, irmãos, e Jesus garantiu para eles que eles iam ressuscitar, para eles verem
que eles machucaram foi o Filho de Deus, que eles açoitaram foi o Filho de Deus, que eles maltrataram o Criador de todas as coisas. Vocês verão o Filho do Homem voltando em glória. Ele vai voltar. Mas eu quero terminar a mensagem desta manhã, irmãos, dizendo a vocês algo que muito me incomoda. Jesus sempre faz a promessa e ele sempre cumpre tudo o que ele promete. Pedro, falando sobre a volta de Jesus, ele diz assim, ó: o Senhor não retarda a sua vida. Ele não retarda. Ele tem o dia certo de voltar e ele vai voltar no dia certo. A serva do Senhor, comentando sobre a volta de Jesus, ela diz que os desígnios de Deus, eles não têm adiantamentos e eles nem têm tardança, eles acontecem na hora certa. A volta de Jesus vai ser na hora certa. Voltando para o que Pedro diz, que o Senhor não retarda a sua vida, ele diz assim: o Senhor não retarda a sua vida, ele quer que todas as pessoas cheguem ao arrependimento, ele não quer que ninguém se perca. Por que Jesus não voltou ainda? Por que Jesus não voltou ainda? Segundo Pedro, porque Jesus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que ninguém se perca. Talvez se Jesus tivesse voltado ontem, você não teria ido embora com ele para o céu. Talvez se Jesus tivesse voltado essa semana, talvez você não estaria no céu com ele agora. Então Jesus não retarda a sua vida, diz Pedro. Ele não quer que ninguém se perca. Então ele está dando oportunidade para todos. Talvez se ele tivesse voltado ontem, você não teria tido essa oportunidade. Mas ele virá. Ele virá. Ele virá. Mas ele quer, irmãos, antes dele vir, que todos cheguem ao arrependimento, que todos se arrependam. Sabe, quando nós começamos a série, eu estava pensando, quando eu estava escrevendo, estudando sobre essa mensagem, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O verso 5 do capítulo 1 termina dizendo: aquele que nos ama. Um dia, queridos, eu e você, nós estávamos perdidos, porque todos nós éramos escravos do mal. Eu disse a vocês que Satanás, quando ele usurpou essa terra, quando ele roubou essa terra de Adão e Eva, ele então está dia por dia aplicando a missão dele nesta terra, que é matar, roubar e destruir. O Deus que construiu, ele veio para destruir. O Deus que diz não mate, ele veio para matar. O Deus que diz não roube, ele veio para roubar. A Bíblia diz que esse Satanás, ele saiu do céu e ele trouxe para este lugar a terça parte dos anjos. E agora ele já tinha um exército, ele já tinha um reino constituído de anjos. Mas ele não se limita em ter um reino apenas constituído de anjos. Ele tem também um reino agora constituído de seres humanos, eu e você. Mas nós não estávamos felizes, irmãos, com o reino ou o governo do mal. E eu e você, nós clamamos, pedimos: pastor, eu nunca fiz nada. Nós não fizemos, quem sabe, com palavras, mas com a maneira de viver nós não estamos satisfeitos com este reino. E agora Jesus vem e revela para nós um novo reino, uma nova terra, um novo Éden. Eu gosto de ilustrar isso, irmãos, com uma história. Na verdade é uma história com E, uma história, mas é muito bom para a gente ilustrar. E essa história diz que Satanás, quando ele tomou posse desta terra, ele pegou os seres humanos, todos os descendentes de Adão e Eva, inclusive Adão e Eva, e os colocou dentro de uma gaiola. E maior, imagine essa terra sendo um gaiolão, uma grande gaiola. E Satanás pega Adão e Eva e os coloca dentro desse gaiolão. E ali, irmãos, eles iriam simplesmente multiplicar a descendência, a geração. E ali, irmãos, eram multiplicados e eles iam ficando presos naquele gaiolão. A terra, imagine a terra como uma grande gaiola. E a história diz que Jesus, vendo aquilo, Jesus não concordou.
entanto, não concordou, que a história diz que Jesus veio conversar com Satanás. E na conversa, irmãos, eles começam a conversar, e de repente a história diz que Jesus falou para Satanás: você não pode fazer isso, porque eles são meus filhos, foi eu que os criei, fui eu que os trouxe à existência, eles me pertencem, você não pode escravizar, você não pode prendê-los da maneira que você tem feito, você não pode fazer isso. E a história diz que Satanás deu um riso meio sarcástico e diz assim: por que você está falando isso? Você já sabe que você entregou o governo para Adão e foi Adão que me entregou? Tudo isso me pertence, eles são meus. E Jesus, irmãos, a história diz que ficou entristecido. E a história diz que Satanás vê Jesus entristecido em saber que agora as criaturas dele haviam passado para o outro lado. E Satanás então olha Jesus e ele diz que, a história diz que Satanás fez uma proposta: eles são meus, Jesus, mas você quer, eles podem ser devolvidos para você. E a história diz que Jesus quis saber: mas como que eles podem ser devolvidos para mim? Satanás disse: olha, eles são meus e eles vão morrer, mas se tu quer eles de volta, morra no lugar deles. Paga o preço. E o preço que eu exijo para a libertação, para o resgate deles, é sangue. Você quer pagar o preço? E a história diz que Jesus falou: olha, eu amo tanto eles, que eu vou morrer por eles. Eu vou dar a minha vida por eles. Você vai morrer por eles, Jesus? Sim, eu vou. Não é esse o preço que você está dizendo? Eu morro por eles. Jesus, muitos deles não vão te aceitar. E Jesus disse: não tem problema, se esse é o preço, eu vou pagar o preço. E a história diz, irmãos, que Jesus veio e derramou o sangue dele, ele morreu, ele ressuscitou, ele pagou o preço. Mas a história continua dizendo que um dia Jesus olha e os filhos dele permanecem dentro da gaiola, não saíram da gaiola. E a história diz que Jesus então volta para conversar com Satanás. E aí Jesus relembra Satanás dizendo: você disse que se eu pagasse o preço, você iria tirar eles da gaiola. Você sabe que eu já fui lá, paguei o preço, já derramei o meu sangue, já perdi a minha vida. E eles continuam na gaiola. Por que você não cumpriu o acordo? Satanás, diz a história, irmãos, deu um riso sarcástico e disse assim: olha, é verdade que você cumpriu o seu acordo, mas também é verdade que eu cumpri o meu acordo. Porque desde o dia, Jesus, que você morreu, desde o dia que você pagou o preço, eu abri a gaiola, porém eles não querem sair. Ah, meus irmãos, que loucura! Alguém pagar pelo resgate e a pessoa não aceitar o resgate. Satanás disse: desde o dia que você pagou o preço, eu também cumpri o acordo, eu abri a gaiola, mas eles não querem sair. Você saiu da gaiola? Por que você tem tanta dificuldade de sair? Por que o preço já foi pago? E por que você não aceita? Por que você reclama que a vida aqui nessa terra é ruim? E por que não aceita de um lugar diferente? Por que você não está feliz com a vida desta terra? E por que não sai? Por que não se entrega a Jesus para viver uma nova história? Para viver de maneira diferente? Por que não se entregar a Jesus? A porta da gaiola está aberta, porque o nosso Jesus já pagou o preço. Mas a saída depende de você. A entrega é sua. É você que tem que entregar, porque o preço já foi pago. Ele nos ama, diz a Bíblia, e porque Ele nos ama, Ele nos libertou dos nossos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Você aceita? Quem tem ouvidos, ouça. O recado de Deus, a revelação de Jesus Cristo, é para te fazer entender que Ele vai vir. Eis que venho sem demora, Ele vai voltar. Está escrito. Ele mandou dizer isso para você. Ele virá. E todo olho verá, todo olho vai contemplar que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Agora Ele quer vir.
buscar você. Como Pedro diz, ele não retarda a sua vinda, ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que você se salve. Ele quer que você se entregue a Ele. Ele quer que você saia da gaiola. Ele quer que você diga: Senhor, eu aceito. Eu aceito o plano da salvação. Eu aceito ser salvo em Jesus. É esse o teu desejo? Quer você ser salvo em Jesus? Aceita você se preparar para encontrar com Ele? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, atenda. Quem tem ouvidos, obedeça. Eu pedi a Deus que Ele me ajudasse a te dar o recado. E o recado foi dado. Agora você ouviu. Cabe a você decidir. Queria muito, confesso que queria muito decidir para você, mas eu não posso. Então o que eu podia fazer foi feito. Ele revelou-se para nós. E Ele está dizendo que vai voltar. Ele está dizendo que Ele preparou um lugar para mim e para você. Que não estamos felizes com a realidade de vida nessa terra. Cabe a nós dizermos: volte então, Jesus, e pode carimbar o meu passaporte que eu vou embora contigo. Eu irei morar contigo na tua volta, no teu retorno. Esse é o teu desejo? Essa é a tua vontade? Está chegando a hora desse acontecimento. Está chegando a hora do nosso Jesus voltar. Está chegando a hora da nossa redenção. Jesus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele não vai nos deixar sofrer aqui mais tempo. Ele vai dar um basta, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele se tornou um de nós. Porque Ele nos ama, Ele pagou o preço, Ele morreu. Porque Ele nos ama, Ele virá nos buscar. Ele virá nos buscar. Que Deus nos ajude. Que Deus a cada dia nos dê força, sabedoria, e que Ele nos ensine a nos preparar. Porque esse grande dia está chegando. Está chegando a hora. E que Deus então te dê força, sabedoria, e que você aceite a força e a sabedoria, para que quando Ele voltar, estejamos certos da nossa salvação nele. Que Deus então nos abençoe e nos ajude para isso. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé e vamos cantar mais um hino do nosso inário. Coloque-se em pé para nós cantarmos. 554 do nosso inário adventista. Se coloque em pé e vamos cantar com todo entusiasmo esse hino. Regozijo pleno
irmãos, na quarta-feira nós estaremos juntos aqui, tá? Dando continuidade à nossa série, e nós vamos continuar aí em cima do livro do Apocalipse, estudo em cima do livro do Apocalipse, tá? Então, que Deus continue dirigindo a sua vida, que Deus continue cada dia te dando forças para que você se prepare, porque Ele está voltando para nos tirar dessa terra. Mais uma vez eu quero mandar um abraço para todos vocês, e aí colocando então o nome da Cristiane. Muito obrigado, Cristiane. Está na hora de você voltar, não esqueça disso. Um abraço para a Dona Janete, a mãe do Lucas, para a Mara lá de Pouso Alegre, para a irmã Silvana lá de Maringá, aliás, de Londrina, no Paraná. Que Deus cuide de vocês. Vamos então orar. Pai querido, te agradecemos imensamente pelo privilégio que nos dás de mais uma vez podermos juntos estudar a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu revelou para nós os últimos acontecimentos dessa história. Obrigado, Senhor, porque essa é a finalidade do livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Jesus é aquele que nos ama, e um amor, Senhor, que é prático, um amor que está colocado em ação, porque Ele não apenas nos disse que ama, Ele veio, Senhor, praticar esse amor. Ele veio nos ensinar sobre esse amor. Obrigado, Pai, muito obrigado, porque Tu fizeste para nós a proposta de um novo reino. Nós estávamos escravizados aqui, sem rumos, Pai, mas louvado seja o Teu nome, porque Tu se tornou um de nós. Tu viestes a este mundo para entender os nossos sofrimentos, as nossas dores. Tu viestes a este mundo para nos fazer entender que aqui não é o nosso lugar. Estamos no céu, mas somos da terra. Nos faça cada dia, Senhor, aceitar a Tua mensagem contida na Tua palavra, e que ela então, Senhor, venha transformar a nossa vida, que ela nos ajude a tomarmos as decisões que precisam serem tomadas. E assim sendo, Senhor, quando Tu voltares, como diz a Tua palavra, que Tu vais voltar e não vai demorar, e todo olho verá, que nós possamos olhar, Senhor, e ver Jesus, e possamos dizer: esse é o nosso Deus a que aguardávamos, e Ele nos salvará. Pai querido, diz a Tua palavra que quem tem ouvidos tem que ouvir o que o Espírito diz. E nessa manhã nós queremos Te agradecer, porque o Espírito Santo tem nos falado. Portanto, Senhor, nos ensine a Te obedecer, nos ensine a obedecer à voz do Espírito Santo, que ao falar conosco, Senhor, entender que esse mundo está caminhando para o seu fim. Esse mundo está caminhando para a sua própria destruição. Que venhamos então nos colocar em Tuas mãos, que venhamos fazer a entrega verdadeira a Ti, que venhamos, Senhor, receber a Tua ajuda para nos prepararmos, porque Jesus vai voltar, e no nome de Jesus nós iremos embora morar com Ele para todo sempre lá na eternidade. Continue cuidando de nós, Pai, continue nos protegendo, continue nos dando a certeza que o Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que vai nos levar para a vitória final. Amém. Dai-nos um restante de sábado feliz na Tua companhia. É o que pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes eu quero mandar um abraço aí para o Léo, para a Esther, para as crianças, mandar um abraço para a irmã Noeli, lá no Amazonas, mandar um abraço também aí lá para os irmãos que estão nos assistindo, a irmã Helena, também a irmã Diana, todos os irmãos que estão aí sempre conosco, um grande abraço, e que Deus a cada dia fortaleça a nossa amizade, para que quando Ele voltar a nossa amizade possa ser eterna, vivamos com Jesus para sempre a eternidade. Que Deus continue cuidando de nós, um grande abraço e até quarta-feira, se assim Ele pedir.